Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Hoje de manhã eu estava sem internet, meu telefone também estava muito carregado, né? Eu tive que apagar muitas coisas, dar uma limpeza nele. Aí Deus tinha me dado uma palavra, né, sobre o louvor que eu estava louvando, mas está tudo nas mãos dele, sobre o controle dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu quero compartilhar com os amados está em Mateus 13, a partir do versículo 47, que é sobre a parábola da rede. Louvado seja o nome do Senhor. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, os pescadores puxam para a praia, então, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhe: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinavam na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e dizia: De onde veio esta sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa parábola sobre as redes, né? Ela tem várias explicações, né, sobre elas. Mas aqui tem uma bem clara, né? Porque Jesus ensinava-nos através das parábolas. E aqui ele está se referindo, né? Porque muitas pessoas, eu vejo a discussão em escola bíblica falando que Jesus não tinha irmãos, que Jesus não tinha irmãs, né? E aqui a palavra aqui é bem clara, que fala, né? E chegando à pátria, ensinava na sinagoga, né? Então, aí eles se admiraram, né? Os escribas, e perguntou: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isto, né? Foi uma pergunta, um questionamento, que isso é feito também sempre na escolinha bíblica, que vai falar dos irmãos de Jesus, que Jesus é uma polêmica, né? Mas porque as pessoas não leem a Bíblia, né? Não leem, fica só naquele estudo que é aplicado, né? E ali eles querem debater sem ter conhecimento de causa. E ali eles se escandalizavam em Jesus, mas isso é verdade, porque muitas vezes Jesus nos tira do lugar que nós estamos para nos levar para outro lugar, para que o nosso ministério seja reconhecido, para que pessoas venham receber, né? Para que nós sejamos usados como instrumento, né? Porque no lugar onde nós moramos, no bairro que nós moramos, nós não temos credibilidade, começando pela nossa própria casa. Então, essa aqui é uma parábola, assim, muito real nos tempos de hoje, né? E para os desavisados, Jesus tinha irmãos, sim. Ele foi o primogênito de Maria, né? Que foi gerado pelo Espírito Santo. Maria casou com José e teve esses outros filhos, né? Teve filhos e filhas.
Então, quem vê a Record aí, né, é verdade, muitas coisas ali é romance que eles colocam para apimentar a história, mas Jesus teve irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu comigo também isso. Jesus me tirou, né, de uma igreja grande, onde eu congregava, aonde o meu pastor, ele é professor, né, de faculdade, teólogo, né, e assim, eu estava naquela igreja ali, eu estava, né, fiz uns cursinhos lá, aprendi muito, 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 mas Jesus queria bem mais de mim, né, então Jesus me levou para outro lugar, fiquei um tempo numa congregação pequena lá no meu bairro mesmo, e depois prove a Deus me enviar a outro lugar, que é Jacarepaguá. Saí de Nova Iguaçu para ir para Jacarepaguá. Fui trabalhar com a minha irmã de acompanhante e fui congregar numa igreja pequena, mas que o pastor viu o meu potencial, o meu chamado, né? E ali, assim, eu fui instrumento, né? Fui instrumento para dar, instrumento para receber também, porque quando nós damos, também nós recebemos. Quando nós aprendemos, nós também ensinamos. É assim que Jesus nos chama, né, para fazer o ID. O ID é você dar e receber, né? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas vezes eu perguntava para o Senhor por que que Ele tinha, né, me levado para este lugar, porque já tinha 40 anos que eu tinha saído de Jacarepaguá. Eu morei lá na minha adolescência, né, na minha juventude, e depois me casei, né, trabalhei lá numa empresa, conheci meu marido, casei e fui para Nova Iguaçu. Quer dizer, então fazia exatamente 40 anos que eu não morava neste lugar. Mas Deus, assim, Ele me abençoou grandemente, né? Porque ali, né, e o pastor mesmo me chamava de missionária, porque ele disse, né, ao falar meu testemunho, ele disse que eu estava